Adriano, por que candidatura a prefeito de Joinville? Porque a vontade de mudança, né? Essa é uma vontade que eu acho que muitos joinvilenses têm, e conversando com minha mulher, conversando com a minha família, a gente chegou à conclusão que nós temos que participar. E talvez a forma de participar mais efetiva para uma mudança é no processo político. E na entrada, né, no Partido Novo, eu me identifiquei com o partido, com o jeitão do partido, como o partido age e tudo mais. Eu acreditei nessa condição de que eu poderia estar ajudando aí a cidade de Joinville através desse caminho. Fala um pouquinho do teu trabalho voluntário na cidade. Eu me apaixonei há 16 anos, 17 anos atrás, porque contando com o curso, conheci o Corpo de Bombeiros Voluntários, óbvio que eu já sabia, mas eu não sabia como era ser um bombeiro voluntário. E aí eu fiz o curso, foi fantástico, né, o conhecimento. Lá dentro depois eu acabei me especializando em ambulância, como socorrista, e fazem já 16 anos que eu dou plantões no bombeiro. E isso foi muito bom, Brandão, porque me fez ver uma realidade que eu não estava acostumado e uma realidade que é da grande maioria de quem mora em Joinville, né? Desde o Hospital São José, que a primeira vez que eu entrei eu quase caí para trás, eu jamais imaginei que a gente tivesse um hospital daquele jeito ruim, assim, vendo pessoas maravilhosas trabalhando lá dentro, enfermeiros, médicos dando suor e correndo de lá para cá, mas o sistema, falta de material, falta de espaço, falta de maca, foi uma coisa recorrente por muitos anos. E também nos bairros, porque a gente com a ambulância a gente frequenta tudo, né? E eu fui vendo a realidade de cada bairro, conhecendo cada bairro através da ambulância. Então isso fez com que eu entendesse de que de alguma forma a gente tem que participar da sociedade, né? E também a minha participação da Central Solidária, que foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque em 2008, quando Joinville ficou embaixo da água, o Vale do Itajaí deu todo aquele problema, eu fui dar plantão no bombeiro e eu fui deslocado para a Central de Emergência. E 50% das ligações que eu atendia eram de pessoas oferecendo ajuda. E isso é a cara do joinvilense. O joinvilense, quando quer, ele faz, ele muda, né? E aí surgiu a ideia de criar uma central única de arrecadação e de redistribuição de donativos. E aí surgiu a Central Solidária. E desde lá para cá já foram 11 centrais aí que a gente montou. Que também me mostrou, né, uma forma também da gente ajudar e conseguir estar próximo, né, de quem está necessitando. Então esses são os principais trabalhos sociais aí que eu sempre trabalhei. E sou presidente do Instituto Afã da Alegria, que é o instituto braço social do Catarinense Pharma, da ABEPlast, onde a gente mantém projetos com adolescentes, projetos com idosos, né? Então também sempre mostrando a realidade. E também você participar de associações comerciais como a CIG, também é um trabalho voluntário, né? Muitas vezes a gente não considera isso como um trabalho voluntário. Mas aí, estando numa CIG, a gente também vê o outro lado da moeda, como, né, que as gestões na prefeitura estão sendo conduzidas, o que está legal, o que não está legal, o que a gente tem que ajustar, o que a gente tem que cobrar mais, né? Então também me trouxe essa visão macro, né, do sistema público da cidade. Certo, por falar em gestão, como você avalia a atual gestão do município? A atual gestão no município, eu acredito que tem grandes melhorias a serem feitas, né? Coisas boas foram feitas, né? Eu sou daquele que não sou crítico 100%, a gente não pode também dizer de que está tudo errado, não está tudo errado, tem coisas boas que foram feitas, mas tem coisas que poderiam ter sido melhores. Por exemplo, a começar pela comunicação, acho que a prefeitura poderia estar se comunicando melhor com todo mundo, né? Algumas obras em Joinville causaram mais danos à cidade do que até agora o benefício, a gente não conseguiu ver o benefício. Os buracos, que é algo impressionante, né? Que a gente, toda a população está sendo prejudicada por isso. Eu já tive que trocar o amortecedor dos meus dois carros e eu não ando tanto assim, né? Imagina as pessoas, taxistas, Uber, enfim, que vivem disso, né? O prejuízo que isso também traz para a cidade. Então tem bastante coisa sim a ser melhorada. E o que você analisa que precisa ser melhorado com mais urgência? Eu acho que com mais urgência nós deveríamos olhar realmente com o embelezamento da cidade através da pavimentação, trazer para o joinvilense aquele espírito
do joinvilense ter o orgulho da sua cidade. A gente tem a sensação, pelo menos eu converso com as pessoas, e as pessoas falam, pô, eu me sinto triste, me sinto deslocado, me sinto desconectado. Então é conectar pessoas, fazer ONGs, fazer as entidades sociais vibrarem novamente, né, pensarem todo mundo com a cidade e tratar o embelezamento. E em alguns pontos também melhorar a questão de forma a administração, né? Então, por exemplo, o Hospital São José teve uma grande melhora, né? Parabéns ao time atual, mas ainda nós podemos melhorar muito lá, né? Para dar mais eficiência no investimento que é feito. Joinville é uma das cidades que mais investe em saúde, mas mesmo assim a gente ainda vê problemas na saúde. Então vamos tentar melhorar, né, nesse sistema através de uma nova gestão. Isso é possível. Tem cases, por exemplo, em São Paulo, um hospital municipal, entendeu, que fez uma atividade compartilhada, onde os servidores públicos permanecem dentro, mas a gestão é através do Sírio-Libanês. Imagina, referência mundial na gestão hospitalar. E por que não a gente pensar um processo assim também para a cidade? Certo. Como voluntário você anda muito à periferia, você mesmo disse. Como é que você vê qual é a ação que hoje o município precisaria desenvolver mais efetiva na periferia do município? Uma das coisas que mexe demais com a periferia e que eu vejo, que é um relato da maioria das pessoas, é a questão da segurança. A segurança, né, propriamente, não é uma agenda do prefeito, mas é o prefeito que acaba sabendo das coisas. Então tem bairros, por exemplo, que o polo de insegurança está numa área que foi invadida, né? Outras estão em áreas que foram de forma desorganizada montada. Então cada bairro tem que ser olhado como uma pequena cidade e para cada bairro tem que se criar um projeto diferente, né, onde você tem que ligar e fazer com que todos os agentes públicos de segurança trabalhem em conjunto. Isso de certa forma acontece, mas eu acho que dá para melhorar muito mais. Certo. Você é pré-candidato pelo Partido Novo. Fala um pouquinho como foi esse convite, esse processo de entrada no partido, para as pessoas também entenderem que não é assim tão simples. Como é que efetivamente isso funciona? O Partido Novo ele é novo porque ele tem um processo diferente. Então, para você ser um pré-candidato, você tem que passar por um processo seletivo, como uma entrevista que é feita para você, uma entrevista de emprego. Então, no meu caso, para ser pré-candidato a prefeito, né, que seria o presidente de uma grande empresa, eu passei por 3 etapas diferentes de entrevistas e com profissionais contratados pelo Diretório Nacional. Então, foram entrevistas muito robustas, né, dizendo assim, me colocando muitas vezes em situações difíceis para até eles verem a minha reação e se eu estava preparado para assumir o cargo, por exemplo, de prefeito. E a mesma coisa acontece também com os vereadores. Então todos aqueles que querem ser vereador pelo Partido Novo vão passar por uma prova. Essa prova são 50 questões aí com verdadeiro ou falso, e todos os falsos o vereador, o postulante, né, vai ter que justificar. Então ali vai mostrar se ele entende a tarefa dele como vereador, o que ele pode fazer numa Câmara, o que ele não pode. Porque justamente o Novo ele tem isso, porque ele não quer que o político saia prometendo coisas que não são nem da alçada dele. Um vereador falar que vai fazer uma obra, está errado. O vereador não faz obra, quem faz obra é a prefeitura, a Câmara de Vereadores faz leis, fiscaliza, né, representa o cidadão. Então são esses pontos que tem que ser trabalhados e cobrados pelo partido. Outra coisa que é diferente também, todos aqueles que querem ser candidatos não podem participar da executiva do diretório, justamente pro partido ser o apoiador desses, mas ao mesmo tempo fiscalizar o trabalho de quem está trabalhando pelo Partido Novo. Certo. Qual seria o grande diferencial dessa visão partidária na gestão de uma cidade como Joinville? O grande diferencial a primeira coisa que a gente vê, né, por exemplo, nós estamos tendo aí o caso do Romeu Zema, né, que assumiu o governo do estado de Minas Gerais. Se a gente comparar 2 estados que estavam numa mesma situação, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 2 estados quebrados, falidos, não conseguindo pagar os seus servidores. O Zema ele entrou e ele fez um processo seletivo para contratar os seus secretários. Então, os secretários do Romeu Zema vieram não de indicação política, mas vieram por questões técnicas, e eles já conseguiram pagar todos os servidores
do estado já conseguiram sanar as contas e já estão começando a pensar em investimentos. Isso em 11 meses, no estado totalmente falido. O Rio Grande do Sul ainda não conseguiu fazer isso. Então, quando você fatia uma prefeitura, um governo do estado, antes mesmo de você assumir, você acaba prejudicando porque você não põe pessoas técnicas capacitadas e que muitas vezes essas pessoas estão dentro da própria prefeitura. Muitas vezes os servidores que estão lá são grandes técnicos, sabem o que fazer, mas como não tem um viés político, não dão uma chance para eles serem secretários. E no caso do Novo, isso é totalmente possível, porque aqueles que se sentem capacitados vão passar num processo de entrevistas, um processo profissional, e vai ser secretário aquele que for o melhor e mais adequado para assumir o cargo. Certo. Talvez seja um pouco cedo para a gente falar nisso, mas é importante que se pense qual seria o teu argumento de convencimento do eleitor de Joinville para votar em você. Nós estamos trabalhando ainda bastante, né? Para mim é uma novidade, então o que está fazendo com que eu me esforce muito em estudar a cidade, tanto é que eu fiz e estou fazendo um curso especializado em gestão pública, que é o Renova PR, que é muito bom, então isso está me capacitando, e ao mesmo tempo a gente já tem um time de 50 pessoas, voluntários, que estão criando o plano de governo, fazendo através do quê? Diagnóstico. A primeira coisa é estudar como está a situação agora, para depois criar um plano. Não adianta eu falar que eu vou fazer isso ou aquilo, mas se ou a cidade não precisa ou se não tem nem condições de fazer. Então essas 50 pessoas estão me ajudando, cada time num segmento. Então tem um grupo pensando em mobilidade, um pensando em saúde, um pensando em educação, um pensando em segurança, né? Um pensando em embelezamento da cidade. E esses grupos estão me trazendo ideias maravilhosas, né, que ainda é precipitado a gente falar, porque a gente tem que ver se essas ideias são possíveis de serem executadas. Porque a promessa sem poder executar, isso está todo mundo cansado hoje em dia. Ninguém mais quer isso, né? As pessoas querem ver um plano real, um plano que dá para acreditar e dizer, pô, isso aqui nós precisamos e dá para fazer. Então é por aí. Eu acho que a gente vai ter bastante novidade para frente, Brandão. Mas por enquanto o que eu posso dizer é que a gente está estudando muito e o projeto que a gente vai apresentar vai ser com muita base de estudo mesmo. Certo. E para finalizar, o que é Joinville para você? O que é Joinville para mim? É tudo, é minha casa, é onde eu nasci, é onde o meu bisavô construiu do nada, era um balconista de farmácia, estudou farmácia, né, criou a loja dele, depois criou o laboratório catarinense. É uma cidade onde deu total condição para tantas empresas crescerem através de empreendedores que nasceram aqui. Uma cidade de grandes oportunidades. Eu sou apaixonado por Joinville, eu sou aquele cara que fica indignado quando alguma coisa não está boa e tudo mais, porque eu acho que a gente é privilegiado em morar aqui. É um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que quando a cidade chama, vem ajudar, né? E é uma cidade que está perto de praia, perto de montanha, tem a Bahia, tem situações. Então o que a gente precisa realmente é melhorar a cidade para a gente ter esse melhor convívio aqui dentro, né? Porque eu não tenho dúvidas que a gente mora numa das melhores cidades. Ok, então, muito obrigado.